No Conversando com Economistas de hoje, vamos receber o economista, conselheiro do Corecon São Paulo e presidente do Sindecom, que é o Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer imenso te receber nesse bate-papo de hoje. Olá, Renato, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você e com os economistas que vão estar nos assistindo. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você iniciou na economia, o porquê de ser economista. Bom, isso aí remete principalmente no final da década de 80, anos 90, né? Que o Brasil passava por uma série de planos econômicos que não deram certo, né? E nós tínhamos uma inflação galopante, né? Fora de controle. Daí eu falei, nossa, será que os outros países são assim também? E você via uma série de economistas, cada hora mudava, um economista de uma linha, economista de outra, os ministros trocavam, né? E não dava certo. Aí eu resolvi, falei, olha, acho que eu vou estudar economia, né? Além disso, por exemplo, meu pai sempre comprava os jornais, né? Aos domingos, principalmente Estadão, e eu sempre lia a parte de economia, mas é óbvio que eu lia a parte de esporte primeiro. Primeiro eu lia a parte de esporte, depois eu falei, agora eu vou ver economia. E achava interessante aquilo, eu falei, olha, procurei me formar, eu falei, acho que é um curso que vai me trazer bastante conhecimento e até um certo futuro, assim, que eu queria ser economista realmente, como aqueles que aparecem, surgem na mídia, tudo, falando, e resolvi. Fiz a faculdade de economia, depois que me formei e já de imediato já comecei atuando como economista, trabalhando como elaborando projetos, depois fui trabalhar em outras empresas, né? Enfim. E daí eu fui caminhando por essa área de economia que eu acho que é bastante prazeroso, né? Eu sempre tive bastante satisfação em atuar nessa área. Muito bacana. O esporte, então, te influenciou um pouco, né? Isso. Você, além de ser o conselheiro aqui do Corecon, também é o presidente do Sindecom, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi sua trajetória até chegar nas entidades, sua atuação e seu trabalho lá no Sindecom. Bom, isso eu comecei a trabalhar em entidades, eu trabalhava numa empresa de indústria, né, que era a Sadia, e comecei a participar aqui. Eu sempre participei do sindicato e do conselho, né? Tinha algumas comissões que eu participava já, mesmo não sendo conselheiro, eu já participava. E recebi o convite do ex-presidente Sinésio, que me convidou a fazer parte de uma chapa. Eu até achei estranho, mas você quer que eu participe? Enfim, na época eu era tão jovem, ainda sou, né? Mas enfim, ele me chamou e comecei a participar como conselheiro. Isso foi já lá em 2004, já como conselheiro. E desde então comecei a participei de várias comissões aqui dentro do conselho. Já fui por 2 mandatos, né, conselheiro regional. Depois eu fui conselheiro federal, também por 2 mandatos. E retomei depois aqui para o conselho. 3 anos atrás eu retomei para o conselho como conselheiro. E desde então já participei de comissões como tomada de contas, a economia solidária, inclusive foi eu que trouxe, né? Eu participava de economia solidária no Conselho Federal de Economia e trouxe aqui para São Paulo. E hoje eu sou coordenador da Comissão de Equidade Racial. E também, paralelamente a isso, eu participava do Sindicato dos Economistas, na qual eu fui diretor. Desde 2008 eu sou diretor. E no final do ano passado, eu recebi o convite por parte da diretoria para assumir a presidência. Aí o desafio, né? Recalculei, fiz aqui, eu vi que ia ter bastante trabalho, realmente tem bastante trabalho, e assumi a presidência do Sindicato dos Economistas. Já desde então implementando uma série de novidades, nós temos cursos agora que antigamente era via Zoom, agora vai ser em plataforma, via EAD, estamos realizando várias parcerias com novas entidades que vai atingir não só os sindicalizados, mas
os economistas, de um modo geral, mais para frente a gente vai estar anunciando que terão acesso a alguns benefícios nossos lá também. Isso daí é bastante relevante, né, para a nossa categoria e também com muita satisfação eu faço esse trabalho como economista. Paralelamente a isso, eu atuo junto ao Banco do Brasil, tá? Já fazem 15 anos que eu trabalho no Banco do Brasil, e também eu sou economista da Confederação Nacional de Serviços, onde implementei o Departamento de Economia. Eu recebi o convite para implementar o Departamento de Economia e desde então estou tocando, junto com outro colega também que também trabalha lá, o nosso trabalho como economista, onde fazemos estudos relacionados ao setor, propostas governamentais e propostas para o setor, participamos do debate nacional, já vamos para Brasília, aqui no governo estadual, no governo municipal, sempre procurando melhorar o setor de serviços, né? E a gente tem uma atuação muito grande, eu faço boletins semanais, inclusive que o Corecon publica, e sempre voltado para a economia do setor de serviços. E também eu trabalho como perito também, faço perícia, óbvio que devido à quantidade de atividades não dá para fazer uma quantidade muito grande de perícias, mas eu também faço perícias também junto ao mercado de trabalho, que, enfim, é algo que eu realmente tenho uma grande habilidade e conhecimento para estar atuando. Mas são atuações que eu gosto muito, trabalhar com as entidades, no conselho e também no sindicato, né, na presidência, e na comissão de equidade racial, que também é um norte muito grande, que é uma grande responsabilidade que foi me passada esse ano. Aproveitando o gancho, né, nessa sua trajetória profissional, né, conselheiro, presidente, economista, perito, né, bancário, trabalha também no banco, e aí pegando o gancho da Comissão de Equidade Racial, que você é o coordenador atual aqui da comissão aqui do Corecon, né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dessa comissão, como ela funciona, se alguém deseja participar, como é que faz com pautas, né? E qual a importância de trazer esse tema, essa pauta, para trabalhar junto com os economistas? Tá, enfim, esse ano eu recebi o convite, né, de ser o coordenador da Comissão de Equidade Racial. Eu só gostaria de falar um pouco antes que, enfim, eu participo da Comissão de Equidade Racial, porém isso não foi de agora, né? Eu tenho toda uma luta, uma militância voltada com relação à equidade racial. Na década de 80, meu pai participava do Conselho de Comunidade Negra do Estado de São Paulo e participava como conselheiro, e eu, mesmo adolescente, ele me levava em algumas reuniões, e desde então é um tema que me é recorrente, eu sempre participo, eu faço parte também na região, na Igreja Católica que eu participo, na região Brasilândia, tem também os grupos afro, na qual eu sempre militei. Quando o Zumbi dos Palmares fez 300 anos, eu cheguei para o pároco e falei, olha, vamos fazer um evento para 300 anos do Zumbi dos Palmares. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu falei para ele, quem que a gente vai convidar para falar sobre o Zumbi dos Palmares? Daí o padre chegou e falou, você. Eu falei, eu? Mas eu faço faculdade, eu não tenho conhecimento, tem pessoas que têm mais capacidade. Ele falou, não, você, vai lá, se prepara e fala. Enfim, foi uma das primeiras vezes que eu pude expressar um grupo maior de pessoas e foi com muita satisfação. E dentro dessa luta, por exemplo, no Banco do Brasil, nós temos um grupo bastante relevante que chama-se BB Black Power, que vem com pautas de diversidade já há mais ou menos 6 anos. Enfim, é uma luta árdua, uma luta grande, que a partir do ano passado começou a gerar frutos, pela primeira vez. E isso daí foi uma grande satisfação para nós, para os funcionários, porque você sabe que você olha a direção dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, raramente você vê uma pessoa negra. E isso aí vai, pelo menos nessa empresa, o Banco do Brasil está mudando. E isso daqui, esse ano, eu como coordenador da Comissão de Equidade Racial, nós já fizemos uma primeira reunião que nós determinamos as nossas atividades no ano,
E faremos reuniões semanais, de forma com que a gente vai estar discutindo se o caminho está correto ou não. E quem quiser participar, só entrar em contato aqui com o nosso conselho, que a gente vai estar direcionando, pode depois, posteriormente, até adicionar no nosso grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp, tudo isso daí, de forma com que todos que têm interesse nessa pauta podem e devem participar. E dentro dos eventos, serão eventos tanto virtual, via stream, via Zoom, e vai ter encontros presenciais também. Pelo menos 2 encontros presenciais nós vamos estar fazendo e vamos estar convidando. Todos economistas e pessoas que têm interesse também em debater esse tema, que ele é um tema bastante importante e relevante, né? Porque se você for olhar hoje em dia, a palavra diversidade ela vem ganhando cada vez mais importância. E as empresas têm procurado cada vez mais capacitar e treinar as pessoas para ter pessoas negras junto à sua direção. Para vocês terem uma ideia, nós temos no sindicato nós vamos fazer um curso para conselheiro, era conselho diverso. Inicialmente era voltado para pessoas negras, depois a gente abriu para as outras pessoas, mas realmente vai ter esse fruto, preparar você para trabalhar e atuar como conselheiro de empresa. Mas isso aí é uma luta que a gente vai aos poucos, e a nossa comissão tem pessoas altamente capacitadas, pessoas do mercado, da mídia, de entidades, professores, e que sem dúvida alguma se preocupam com essa questão. Sempre bom, né, trazer todos os públicos, né, todos os gêneros para junto, para debater, para trazer essa temática, né, principalmente no meio das entidades, na importância que o Conselho dá também para defender essa bandeira e essa causa, né, Carlos? Sim. E é importante que o Conselho de Economia, o Corecon São Paulo, viu também a necessidade disso, e é um dos poucos conselhos que tem essa comissão de entidade de equidade racial, né? E isso aí veio lá de trás. Eu sempre participei desde o início da comissão, não era o coordenador, mas eu sempre participei. E a gente está ocupando os nossos espaços de forma de cada vez mais você agregar, né? Porque eu acho importante, eu até comentei no conselho, né, que a gente tem as nossas importâncias, mas a gente tem que ter a representatividade nossa também refletida junto, não só no conselho, mas na participação dos eventos, que eu acho que isso é importante e relevante que tenha, né? Contando com relação com a diversidade, né? Porque não adianta você falar um encontro diverso com você não tem negros, daí você fica complicado. Mas é importante isso, que o conselho abrir os olhos, e nós aqui quanto membros temos lutado cada vez mais para ocupar os espaços, para atrair as pessoas a debater, a discutirem, e sem dúvida alguma vamos criando uma relevância cada vez maior, né? Isso você vê no mercado, né? Eu participo lá também do grupo de BB Black Money, que direciona investimentos para empresas de negros. Isso daí é algo que o mercado possui, o mercado está cada vez mais querendo, assim, você vê na representatividade, na mídia. E também algumas empresas têm tido essa importância, essa relevância para ver, falar, olha, pô, se na minha propaganda não tiver negro, ele vai consumir também o meu produto, e tem que ter essa diversidade também. Muito bom. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os economistas, né, para os novos que estão chegando aí, para os estudantes que estão formando, né, falar uma mensagem de apoio, da importância de ter o conselho, né, junto, atuando na profissão do economista. Bom, a você economista que está assistindo esse programa, venha a importância do conselho. O conselho, ele te representa. Nós, enquanto conselheiros, trabalhamos para isso, mas não trabalhamos só, contamos com você também, participando de eventos, participando das nossas comissões, de forma que você possa opinar e trazer ideias novas até para oxigenar o nosso pensamento, porque às vezes a gente tem um pensamento de uma linha que vocês muitas vezes são jovens ou estão
não estão dentro do conselho têm outra visão que a gente vai analisar e ver realmente, olha, realmente isso vai trazer o grande fruto, de forma prática e concreta, que você possa estar participando e sendo representado. E saiba que nós aqui estamos trabalhando para isso, para melhor representá-lo em tudo. Maravilha, a gente agradece a sua participação, obrigado pela disponibilidade e por estar participando com a gente nesse programa Conversando com Economistas. Tá bom, muito obrigado a todos e agradeço a participação desse programa. E você sabe que pode contar com o Conselho Regional de Economia e também com o Sindicato dos Economistas. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado do bate-papo e a gente se encontra no próximo programa. Obrigado e até lá!